igreja. Bom dia, igreja. Louvado seja Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. Levanta a mão só aqueles que estiveram no pulso aceleramento ontem. Uau! Irmãos, que pulso. Eu custei dormir. Eu fiquei com tudo assim, sabe, repassando na minha mente tudo aquilo que Deus transbordou aqui para nós. Foi sobrenatural. Se você quiser assistir essa mensagem, ela vai estar postada logo no YouTube, mas não no canal da igreja, vai estar postada no meu canal particular. E aí você vai lá, assiste, clica lá para seguir, clique e coloca o sininho para você receber tudo que vai de conteúdo lá. Irmão, você prestou atenção que amanhã, no pulso, nós teremos a Aline da Mata ministrando uma palavra? Uau! No culto live, desculpa. Oh, meu Deus do céu. Estou empolgado com o pulso, não estou? Vai ser poderoso demais. Então eu queria muito que você já estivesse aqui. Já deixa o convite, porque vai ser muito poderoso. Aos que estão nos visitando hoje, sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus. É um prazer tê-los aqui nessa casa, a casa do Pai. Aqui Ele faz morada dentro de nós. E quando nos reunimos, nós cumprimos a palavra, celebrando o nome dEle. Amém? Dobra a sua cabeça um pouquinho. Paizinho. Ah, Senhor, como é bom sentir a Tua presença. Como é bom poder estar aqui na Sua presença. Senhor, existe uma palavra que veio do céu para nós agora. Eu quero pedir, Senhor, para que o Senhor use a minha vida. Que da minha boca não saia nada que não venha do Senhor, Pai. Toma o meu coração, toma a minha alma, Senhor. E que essa igreja, Senhor, receba essa palavra. Eu creio que será um marco. Eu creio, Senhor, que será um momento extraordinário que viveremos agora. E que o Teu nome seja glorificado, Jesus, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? O nosso tema é a conversa mais importante de uma vida. Repete comigo. Eu quis enfatizar ali o uma vida para você decidir se essa vida é sua ou se não. Se nós vamos conversar da sua vida e da minha vida ou se não. Após, por que uma vida? Porque nós só temos uma. Aqui nós vivemos e passamos esse tempo. E quando o Senhor nos recolher, nós vamos ter a vida eterna. Mas não há possibilidade de você retornar para cumprir aquilo que você deixou de cumprir. Ou você cumpre nessa, ou você não cumpre nunca mais. Pegaram a chave? Essa conversa que nós vamos ter agora, ela vai falar muito sobre nós. Tudo que nós vamos compartilhar, tudo que nós vamos ler, eu queria que você se colocasse dentro da Bíblia, dentro daquele momento, para que essa palavra realmente entre como flecha no seu coração. E que venha essa palavra, como a Bíblia diz que é a palavra uma faca, que ela venha machucar você. Porque quando uma faca entra, ela machuca, sim ou não? Só que quando ela entra e ela é de 2 gumes, a cultura hebraica diz que eles torcem ela para ainda doer mais ainda. Então, eu quero ler com você os nossos textos, e são muitos. Eu gostaria que você prestasse atenção, lesse junto comigo, e vamos começar por Mateus 27:32, que diz o seguinte. Agora eu voltei para a minha versão normal que eu leio, viu, filho? Eu não lembro qual que é, não. Diz o seguinte: no caminho encontraram um homem chamado Simão, de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Os soldados o quê? Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel. Vinho com quê? Mas quando Jesus provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sorte para dividir as suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram uma guarda. Acima de sua cabeça pregaram uma tábua com acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. A sua direita e a minha esquerda aqui, né, no caso. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça.
em zombaria. Você disse que destruiria o templo e reconstruiria ele em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salva a si mesmo e desça dessa cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Diziam: quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele continuou em Deus. Ele confiou em Deus. Então, que Deus o salve agora se quiser. Pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele insultavam da mesma forma. Agora eu quero que você vá comigo para Marcos, capítulo 15, a partir do verso meu aqui, sumiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver, só um instante. Marcos capítulo 15, a partir do verso 21, isso mesmo. Que diz o seguinte: um homem chamado Simão, de Cirene, passava ali daquele momento. Vindo do campo, os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Os soldados fizeram o quê? Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra. Vinho misturado com o quê? Mas ele recusou. Então os soldados pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas deles e tiraram sorte para decidir quem ficaria com cada peça. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram. Era que horas? Uma tábua anunciava a acusação feita contra ele, o rei dos judeus. Os 2 criminosos foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. Assim, cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olha só, gritavam: você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve-se a si mesmo e desça dessa cruz. Os principais sacerdotes e mestres da lei zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Diziam que esse Cristo, o rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Agora eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 23, a partir do verso 26, que diz o seguinte, agora na ótica de Lucas: enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão, de Cirene, vinha do campo. Os soldados o agarraram e puseram a cruz sobre ele e obrigando-o a carregar atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres que aflitas e choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seus seios nunca amamentaram. Suplicaram aos montes: caiam sobre nós, e pedirão às colinas: soterrem-nos. Pois, se fazem essas coisas com as árvores verdes, o que acontecerá com as árvores secas? 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram pregados na cruz, um à direita e outro à esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que dizem, o que fazem. E os soldados tiraram sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava. O que a multidão fazia? E os líderes zombavam: salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Diziam: os soldados também zombavam dele. Ofereceram-lhe vinagre para beber. O que ofereceram?
e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tábua presa acima dele estava escrito: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e também a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier ao seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Vamos até aqui. Eu fiz a questão de trazer para você 3 óticas: Mateus, Marcos e Lucas, de uma mesma cena, de um mesmo momento, de um mesmo acontecimento, de muita importância para nós, para a nossa vida. O momento em que Jesus está indo para a cruz. Ali nós vamos perceber que quando Deus, ele tem, dentro da ótica que ele estava, ele vai relatar naquela narrativa os pontos que chamou atenção para ele. Da mesma maneira, Marcos relata a narrativa, os pontos que ele prestou atenção ou que chamou atenção a ele. Mas quando olhamos a ótica de Lucas, Lucas relata aquilo que nenhum dos dois relatou, do mesmo momento. Apóstolo, será que Lucas estava em um lugar de privilégio? Será que Lucas estava mais perto, ouvindo o que os outros não ouviu? Será que Lucas estava com um comportamento mais, talvez, de reverência? Talvez Lucas, por ser médico, o detalhar dele seja um tanto quanto minucioso em vista dos outros. Irmãos, isso acontece no nosso dia a dia, todos os momentos. Se nós olharmos na nossa célula, você vai ver que quando você compartilha a palavra, não tem nada a ver com o que o outro compartilhou. E às vezes você fala assim: mas será que isso foi pregado mesmo? Sim ou não? Por quê? Porque cada um de nós recebemos uma porção que Deus nos derrama. Eu quero afirmar para você que cada um de nós, individualmente, dentro da nossa subjetividade, vai receber uma porção dessa palavra. E talvez a porção que você recebe não é a porção que o seu irmão recebe. Talvez ao entrar no carro para ir embora e for compartilhar da palavra, eu creio que vocês fazem isso, vocês vão perceber que a pessoa que está no carro com você não recebeu a mesma porção, porque a porção que Deus entrega, Ele entrega debaixo da sua necessidade. A porção que Deus entrega para você, Ele vai entregar porque Ele conhece quem é você. A porção que Deus te entrega é por causa do relacionamento que Ele tem com você. Aleluia, aleluia. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Hoje eu fiz questão desses 3 evangelhos para a gente perceber algo. E eu quero enfatizar com você alguns pontos. Note comigo o quanto essas narrativas trazem a atualidade para o tempo de hoje. É como se estivéssemos lá, sim ou não? A verdade é que vamos perceber, irmãos, que parece até que foi ontem. Como eu queria que todos percebessem isso como se fosse ontem. Todos nós devemos ter, ou vamos ter, uma conversa de muita importância nas nossas vidas. Talvez você já teve uma conversa com Jesus muito importante na sua vida. Hoje na oração o pastor Marcelo citou 2 textos, eu pensei: por que eu não pensei nisso? Mas ele queria saber, ele já queria adivinhar qual que era o texto. A pastora Amanda está assim: olha lá, apóstolo, está querendo saber qual que é o texto que o senhor vai aplicar, né? Mas os textos dele também foram muito pertinentes. Só que eu fiz questão de trazer essas 3 óticas dessa conversa, de muita importância que nós ouvimos aqui. Mas os pontos, e a minha pergunta é: se você não teve essa conversa, por que você corre dela? Ou, por que deixamos essa conversa para os últimos dias da nossa vida? Para o último fôlego? Por que nós adiamos a conversa que é a mais importante para a nossa vida, para os nossos últimos minutos? Deixa eu te contar um plano antes de eu conhecer Jesus. O plano que eu tinha era viver tudo.
Eu, falido. Eu queria, irmão, experimentar tudo que o mundo me oferecia. Eu queria, estar em todas as festas, baladas, som de carro. Meu Deus, o som do meu carro valia mais do que o meu carro. Eu queria isso tudo. E quando as pessoas que já conheciam Jesus vinham falar de Jesus para mim, eu falava assim: calma, quando eu for morrer eu aceito, e ele fica tudo certo. Esse não foi o plano desse ladrão, mas é o plano de muita gente, de muitas pessoas que nós conhecemos, porque não quer ter a conversa difícil ou importante, porque essa conversa vai revelar quem somos. Essa conversa revela as nossas ações da nossa vida. Essa conversa mostra as pegadas que deixamos por onde passamos. E eu queria trazer para você, elucidar esses pontos. Primeiro ponto, na ótica de Mateus: forçaram Simão Cirineu, obrigaram ele a carregar a cruz. Segundo ponto, na visão de Mateus: a divisão das suas roupas depois de estar na cruz. Ele trouxe minúcias no detalhe. O terceiro ponto: colocaram escrita em uma placa a sua acusação: Rei dos Judeus. O quarto ponto: os dois ladrões, um à direita e um à esquerda. E o quinto ponto: insultos por aqueles que passavam perto, incluindo os mestres, sacerdotes e mestres da lei. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Quando olhamos a ótica de Mateus, ele trouxe ênfase para esses pontos. E agora nós vamos para Marcos. Marcos teve 3 pontos diferentes e os outros foram iguais ao de Mateus. Primeiro ponto de Mateus com Marcos: Mateus diz que ofereceu vinho com fel. Marcos diz que era vinho com mirra. Após, quem está mentindo? Mateus ou Marcos? Irmão, não tem mentira. Tem a percepção do que você está vendo. Você está narrando algo que você viu. Nenhum deles pôde experimentar o que era, mas todos os dois viram que Jesus não bebeu. Estão compreendendo? Segundo ponto: Marcos revela o horário. Mateus não revelou o horário, mas Marcos fez questão. Eram 9 horas quando eles crucificaram Jesus, 9 horas da manhã. E o terceiro ponto: é cumprido a palavra. Mateus não se lembrou que existia uma palavra profética para aquele momento. Marcos já lembrou: está cumprindo a palavra. Agora vamos para Lucas. Já Lucas traz sobre o mesmo episódio uma grande riqueza em detalhes, falando sobre mulheres que estavam chorando por causa da crucificação de Jesus. Só que Lucas conta, incluindo até o diálogo que Jesus teve com essas mulheres: não chorem por mim, não, chorem por vocês, porque chegará o dia. Ele diz sobre um dia fatídico. Ele traz o dia mais especial para uma mulher e traz ele como o dia fatídico que se tornará. Ai daquelas que deram de amamentar, ai daquelas que o seio gerou leite para uma criança. Entenda, ele estava dizendo: não chore por mim, chore por vocês, porque quando eu for, tudo vai mudar. Sim ou não? Outro ponto, e agora eu quero entrar naquele assunto que é o nosso: os dois ladrões. Mateus falou que tinha um ladrão na direita e outro à esquerda. Marcos também diz que tinha um ladrão à direita e à esquerda. Mas Lucas fala sobre a conversa mais importante da vida daqueles homens. A última. Os dois ladrões presentes vivenciaram todos os fatos. Eles viram os soldados zombando, eles viram e ouviram os mestres da lei zombando, eles viram pregando na cruz de Jesus o Rei dos Judeus. Eles viram entregando para Jesus beber algo que não era gostoso de se tomar. Eles estavam ali presenciando todos os momentos. Eles não eram coadjuvantes, eles eram principais ali. Estavam sendo condenados tanto quanto Jesus.
Os outros demais personagens do momento, eles sim são coadjuvantes. Você não sabe o nome do fariseu que falou, você não sabe o nome de alguém que estava na multidão, que estava zombando. Nós não sabemos qual foi o soldado que pegou a túnica de Jesus, qual foi o soldado que pegou, enfim, nós não sabemos. Mas esses dois ladrões estavam presentes. Apóstolo, mas não sabemos o nome deles também, mas sabemos para onde foram. Aqui, eles eram testemunhas oculares. Eles eram o quê? Presencial. Eles estavam presentes, e aquele dia fatídico era o dia fatídico deles. Enquanto tudo acontecia, ambos podiam tirar as suas conclusões, sim ou não? Eu estou aqui na cruz, eu ouço ali, imagina o Marcos zombando, né? E aí eu olho o Marcos zombando, aí eu vejo o Deuene dormindo, aí eu olho o pastor Edmilton está lá no fundo, com as mãos estendidas, intercedendo, a pastora. Eu estou aqui na cruz e percebendo tudo o que está acontecendo nesse lugar. Assim como aquele ladrão também estava ali, percebendo tudo o que estava acontecendo, ouvindo e vendo o rosto de cada um. Assim como nós, no dia a dia. Com tudo que vivemos presencialmente, nos tornam testemunhas dos momentos e testemunha de Cristo, se o nosso comportamento for segundo Atos capítulo 1, verso 8, cheio de poder, por ser uma testemunha de Jesus. E aqui, porém, estamos falando de dois homens completamente distintos um do outro, sim ou não? O que o ladrão da direita roubou? Não faço ideia. O que o da esquerda roubou? Não faço ideia. Eu sei que os dois não eram da mesma gangue, porque um foi contra o outro. Eles não falavam a mesma língua, mas ambos eram criminosos. Ambos eram o quê? Bom, então quando esse ladrão da esquerda chamou a atenção de Jesus, ele disse algo que revela a sua intenção. Entenda, irmãos, o que você diz revela a sua intenção. Ah, apóstolo, mas quando você brinca, revela uma intenção. Quando você fala sério, revela uma intenção. Quando você senta à mesa, revela uma intenção. Quando você vem à igreja, revela uma intenção. Aquele ladrão, o que ele disse, revelou a intenção dele. E ele disse: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e salve a nós também. Ele se coloca em um lugar de acusação, de questionamento sobre quem estava sendo crucificado com eles, e com os dois ladrões, e também se coloca igual a Jesus. Se você pode se salvar, salve-nos também. Ele pega Jesus, que é o Cristo, e rebaixa ele à mesma estatura de um ladrão, com a fala dele, com um bandido, alguém que não cumpre a lei, não honra, enfim, você pode imaginar inúmeras situações, mas o principal que esse ladrão da esquerda fez foi trazer Jesus e comparar ele com ele mesmo. Se você é, então salve-se, e se você se salvar, salve a mim também. Mas houve arrependimento? Não teve arrependimento. Uma parte muito importante a se notar nessa conversa é que foi apenas um monólogo. Gosto quando a Giovana faz um monólogo. Apóstolo, o que é um monólogo? Uma conversa de um só. Jesus não respondeu nada a ele. Jesus permaneceu em silêncio. A pergunta que eu queria muito, assim, talvez, se Marcos pudesse falar comigo, eu queria falar: Marcos, quanto tempo Jesus ficou em silêncio? Porque Marcos que falou sobre o dia, a hora, né? Deu a ênfase ao horário. Quanto tempo você acha que Jesus ficou calado depois que esse ladrão da esquerda disse isso para ele? Qual foi o time de silêncio? Porque às vezes as pessoas falam algumas coisas com a gente e é melhor ficar calado. Jesus tomou esse posicionamento, ele preferiu ficar calado. Ele preferiu não dizer nada. Primeiro, porque era Jesus e o que ele dissesse ia ser muito relevante. Segundo, que Jesus sabia que aquela pessoa precisava era de misericórdia. Quem alcança a misericórdia? Aquele que se submete.
E a fala dele diz: eu não me submeto. Foi apenas um monólogo e apenas o ladrão disse. Jesus permaneceu em... Isso porque o seu posicionamento revela quem ele é. O posicionamento de Jesus revela ele como Cristo. E o posicionamento daquele ladrão revela o marco zero do seu arrependimento. Irmãos, eu quero dizer algo para você, com muito amor, com muito carinho. A nossa vida precisa ser feita de arrependimento. Antes de Jesus, João Batista, ele saía gritando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós precisamos nos arrepender de ações, de palavras, de comportamentos, de como tratamos as pessoas. É tanto arrependimento que nós precisamos ter em um dia, que se você parar para analisar o seu dia, o contexto do seu dia, fizer um filme passando, você vai falar assim: cara, eu tenho que me arrepender demais. Porque são inúmeras as situações que nós vivemos. Eu creio que você, como eu, pode imaginar quanto tempo ele ficou em silêncio. Talvez quanto tempo você ficaria. Mas o silêncio de Jesus revela o nível zero de arrependimento daquele homem. Pouco tempo depois, começa então a conversa mais importante de uma vida. Começa o quê? O diálogo do outro ladrão, que retruca diretamente o seu companheiro lá que está sendo crucificado com ele. O insulto que ele gerou contra Jesus, quem toma as dores é o outro ladrão. O ladrão da direita vira para o da esquerda e fala assim: ei, o que você está arrumando, cara? Apontava: o que você está fazendo? Eu quero analisar com você esse momento daqui um pouco, mas eu quero que você viva essa cena comigo. A cena descreve um momento de maior dor de Jesus, sim ou não? Descreve pessoas que estavam ali e andavam, que seguiam Jesus, sim ou não? Porém, vemos também que estavam junto com eles aqueles que não seguiam Jesus. Apóstolo, mas o povo que não seguia Jesus estava junto? Estava, porque são os curiosos. Mas estava no meio da multidão que seguiam Jesus, conheciam a sua caminhada, sabiam da vida que vivia, e era verdade a vida, e mesmo assim, não se arrependeram naquele momento fatídico. Assim como aquele ladrão falou o que não precisava ser dito, a multidão também falava. A conversa mais importante de uma vida, se posso afirmar para você, está envolta ao momento que essa situação gera nos nossos dias de hoje. O arrependimento do que foi feito um dia. Olha só, pude viver alguns momentos assim na minha vida. Eu tenho, vou fazer uma conta aqui básica, 3 irmãos falecidos. Uma das minhas irmãs, que no tempo da ignorância, até me batizou em uma fogueira de São João. E por isso eu dizia ela madrinha, eu chamava ela de Dinha. E aí essa irmã minha, ela viciou no álcool e bebeu a vida toda. A partir do momento que ela experimentou, ela bebeu toda a vida. No dia do meu casamento com a minha esposa, nós estávamos crentes, irmão. Fala comigo, o apóstolo já estava crente. O meu casamento foi um casamento abençoado exclusivamente e só por Deus. Meu casamento não teve uma música secular para agradar ninguém. No meu casamento não teve uma gota de álcool para agradar ninguém. Essa irmã minha chegou ao meu casamento, no convite do nosso casamento, ela falou assim: vai ter cerveja? Eu falei: não. Por quê? Eu falei: porque nós somos crentes. Meu casamento vai ser um casamento cristão, né? Ela falou: então eu vou levar a minha. Eu falei: você não entra. Para você entrar, a cerveja vai ficar do lado de fora. Apóstolo, está falando da sua irmã, irmão, da minha irmã.
que eu tinha como madrinha, quase uma segunda mãe para mim. Ela me deu 4 sobrinhos que nós brincávamos quando criança assim, ó, porque uma das filhas dela que também já faleceu tinha 1 ano de diferença minha. Mas ela era só minha irmã, e quem ia selar o meu casamento era o Deus Todo-Poderoso. E por isso, ela falou, então eu não vou. Eu falei, tudo bem, o convite está feito, você vai ser muito bem-vinda. Irmão, ela não foi no meu casamento, porque não tinha cerveja. E ela foi bebendo, continuou bebendo e foi bebendo. Até o dia que ela deu cirrose. A barriga dela ficou desse tamanho. Foi internada, quase morreu, recuperou. E o médico falou, se você não parar de beber, você vai morrer. Ela passou alguns dias sem beber e bebeu de novo. Irmão, a situação era tão crítica que ela acordava 3 vezes na noite com batedeira e tomava um copo, aquele copo americano, de pedra 90. Era tomar e ir relaxando, aí dormia. Era difícil, irmão, a situação que ela vivia. Passado algum tempo, ela de novo com a cirrose, e ela vai para o leito do hospital, e o médico dá a notícia. Qual a notícia? Você vai morrer. Chama a família. Ela falou assim, não chama a família agora não, chama o meu irmão. Foi eu e minha esposa lá visitar ela naquele dia. Ela me pediu perdão por não ter ido ao meu casamento, trocou-me por uma bebida. E a bebida estava matando ela. Ela pediu-lhe perdão e falou assim, Anderson, você ora por mim? Falei, ó, vamos orar juntos. Naquele dia fatídico, ela aceitou Jesus como Salvador. A pergunta que não quer se calar, morreu? Morreu não. O Senhor deu 2 anos para ela depois, acredita? A notícia do médico era, agora se você parar de beber, você morre. Ela parou de beber porque aceitou Jesus, foi para a célula conosco, caminhou conosco na igreja e viveu 2 anos, irmão, para depois morrer. Mas eu quero ficar com você no momento daquela oração, porque eu também cria que ela ia morrer depois daquilo ali. Esperou a pior notícia e o último momento para aceitar Jesus como Salvador. Naquele leito de hospital, eu quero te dizer que ela vivenciou toda a vida que ela havia vivido. Cada passo, cada comportamento, cada escolha, tudo que ela fez passou, tanto certas quanto erradas. Apóstolo, o senhor está me pressionando, irmão? Não, eu não estou te pressionando, eu estou te dizendo que na nossa vida pode chegar um dia que a nossa vida passa como um filme, assim como eu disse ontem no Pulso. A minha esposa com Covid, irmão, 7 dias dentro de um hospital, com ela na situação em que ela se encontrava. Irmão, você não tem noção que é a vida passar na sua frente, assim, parecendo que está num telão. Não foi só essa vez que eu vivi, não. Eu já visitei umas 4 pessoas no leito, no momento terminal, aceitando Jesus para a glória do Senhor. Por que o senhor está me contando isso? Para você entender a situação daquele ladrão. Ele estava condenado à morte. Ele já estava crucificado, não tinha jeito de sair. Se ele quisesse tirar os pés, não dava. Se ele quisesse arrancar as mãos, não dava. Ele não tinha mais outra escolha. Mas ele fez a última escolha certa da vida dele. Ele foi contra aquele que estava indo contra Jesus. Espera aí. Imagina que você está sendo perseguido. Viaja comigo aqui. Alguém te persegue. E alguém que está perto de você, que te ama, vai contra a pessoa que está te perseguindo. Você fala, nossa, graças a Deus, foi levantado por Deus, sim ou não? Nesse momento, esse ladrão acusou. Esse aqui vai contra aquele ladrão. Jesus está onde? No meio. Jesus fala, uau. Mesmo caminhando a vida toda errado, esse momento ele entendeu quem sou na vida dele. Entende isso? Você compreende isso? Venha comigo aos detalhes então da conversa, por favor. Lucas 23, 39. Um dos criminosos pendurado ao lado dele zombava. Então você é o Cristo?
salve-se a si mesmo e nós também. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo quando é condenado à morte? Nós merecemos morrer. Olha o que ele está dizendo: nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus. Ele não disse assim, não, irmão. Ele disse assim: Jesus, ô Jesus. Sabe por quê? Porque ele estava com as mãos com um prego, calcanhar dobrado, e o corpo desceu, e a respiração já não estava tão boa. Então ele não gritou Jesus, não, ele falou Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando chegares no reino dos céus. E Jesus disse: eu lhe asseguro que hoje ainda você estará comigo no paraíso. A cena, ela é muito forte. A cena é muito preciosa. Após por quê? Primeiro, a pergunta que ele fez ao ladrão: você não teme a Deus? Temor não é medo. Não é ter medo de Deus te castigar igual o pai, mas a mãe ameaça a criança, né? Faz bagunça, só Deus vai te castigar. Aí ele muda para o adulto, ele fala assim: a mão de Deus vai pesar. Sim, já ouviram? Não, irmão, esse não é o nosso Deus. Yahvé não, pode ser outro. O nosso não age assim. Olha só, você não teme, você não respeita, você não entende quem está aqui. Eu quero dizer para você quem está sendo crucificado conosco. Este homem está condenado à morte no nosso lugar. Ele diz: a morte que ele vai viver é nossa. Nós merecemos a morte. Irmão, se Jesus senta na sua frente agora, você entende que quem merecia a morte somos nós? Tinha que ser cada um de nós. Não era ele, irmão. Não era ele. Não foi ele que fez as lágrimas do rosto da minha esposa correr. Não foi ele que fez com que, irmão, eu me lambuzasse numa vida pecaminosa. Não foi ele. Foi escolha minha. Um ladrão não reconheceu. E o outro chamou a atenção: cara, você não está entendendo, você não teme a Deus, nem mesmo no seu momento de morte. Terceiro ponto: nós merecemos, ele não. E aqui entra a grande chave. Nós merecemos, ele não. Ele reconheceu Jesus como o Senhor da vida dele, e reconheceu quem ele era. Eu gosto da canção: quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim, mas quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Aquele ladrão, irmão, estava do lado de Jesus. E vendo Jesus do lado dele, ele entendeu: eu sou muito imperfeito. Eu tenho que estar aqui, mas ele não tem que estar aqui. Eu mereço morrer, mas ele não. Apóstolo, o que está em jogo na conversa mais importante de uma vida? A salvação. Como eu te disse, a gente sabe para onde os dois ladrões foram. Um, Jesus afirmou: você estará comigo no... E o outro? Imagina Jesus falando: olha, baseado na sua ação, o seu coração,
o mármore do inferno está te esperando. Jesus não precisou dizer isso para ele, ele já sabia. Jesus não precisou dizer nada para nós, nós sabemos. É o dia em que você precisa abrir mão de tantas coisas. Aquele ladrão abriu mão da prepotência que ele um dia teve. Se fosse um ladrão no tempo de hoje, ele estava abrindo mão da arma de fogo que ele tinha na mão para fazer os crimes cometidos. Aquele ladrão teve que abrir mão, irmãos, do ego dele, da sensação de poder que o crime gera em nós. Aqueles que praticaram crime na vida, e eu acredito que todos nós aqui, se não poucos, salva, sabe a sensação de poder, adrenalina que dá pegar algo que não é meu, pensando que o dono não pode saber. Aquele ladrão teve que abrir mão de tudo aquilo que ele havia pisado. Ele reconhece, quando ele diz, ele não merece, eu sim. Apóstolo, o que é arrependimento? Você entender que quem merece a morte é você e não Jesus. Arrependimento é isso, porque quando eu tomo a decisão me arrependendo, de fato e verdade, sabe o que eu faço? Eu passo para um outro caminho. Eu deixo o caminho da morte, eu deixo o caminho das trevas, eu deixo o caminho da escuridão, e eu passo a caminhar no caminho da luz, da verdade, da vida. Eu nego a vida que eu vivi um dia, para viver uma nova vida. Agora ela está em Cristo Jesus. Queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você. Eu queria muito orar assim com você agora. E eu não quero, pode. E eu não quero que você se sinta pressionado por essa mensagem. Ela não é para, gerar, não. Ela é para deixar você confortável na decisão da conversa difícil que você já teve. Mas se você não teve, eu queria convidar você a estar aqui na frente, para ter essa conversa com o Senhor. Esse é o seu momento. Apóstolo, mas eu já conversei e acabou que eu pequei de novo. Vem cá, reconversa. Fala assim, Senhor, eu já estive aqui, nós já conversamos, mas o Senhor acredita que em alguns momentos da minha caminhada, eu acabei deslizando em uma casca de banana? Irmãos, eu já tive tantas vezes essa conversa com o Senhor. Eu estava sentado na mesa de café da manhã com meu pai. Eu de jejum, ele comendo e eu tomando um cafezinho preto. E de repente essa mensagem saltou aos meus olhos, porque eu falei assim, pai, o senhor sabe que o senhor precisa perdoar, né, os seus agressores. Ele falou assim, Derson, quem perdoa é Deus. Eu falei, deixa eu contar uma história para o senhor. Eu contei essa história para o meu pai. Ao final dessa história, meu pai estava chorando e falando, se eles vierem, eu vou perdoá-los. Enquanto o ministério ministra, você vem. Esse é o seu momento.